A jornalista e militante Miriam Leitão passou a sua maior vergonha ao vivo na Globo News. Justamente porque quer colocar na conta do ex-presidente Bolsonaro toda essa economia caótica que o Brasil vem vivendo. Todo esse rombo bilionário nas contas públicas, tudo que vem acontecendo com as estatais, somente prejuízo. E ela queria, de todas as formas, associar tudo isso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o convidado que estava lá, o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, olha, desmentiu ela na cara dela ali ao vivo, na frente de toda a bancada. Você vê que ela ficou completamente desconcertada, não teve mais o que falar, passou logo a palavra para o colega. Olha, é impagável ver essa militante tomando uma invertida ao vivo. Mas antes quero passar duas coisas aqui para vocês. Primeiramente, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Deixa aqui a curtida, se inscreva e ao longo do vídeo deixa aqui os seus comentários. A outra coisa, antes de passar o vídeo, vamos só deixar bem esclarecido. Bolsonaro, quando passou o governo para o Lula, ele deixou um superávit de 54 bilhões nos cofres do governo. Deixou dinheiro para o Lula, vamos dizer dessa forma. E em 2025, as contas do governo fechou com um déficit de 55 bilhões. Como é que esse cara conseguiu gastar todo esse dinheiro? É por isso que a taxa de juros está lá em cima, porque não há cortes de gasto nesse governo, somente uma gastança gigantesca. Mas vamos ver agora esse vídeo da Miriam Leitão, que é imperdível. Dá só uma olhada. Tem caído, se você pegar a série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento, como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada? A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela tá, os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Tá? Esses 200 bilhões já desconsideram aqueles 50 bilhões a mais que foram pagos de precatórios que não tinham sido pagos em 2022. Não pode desconsiderar os 90, porque tinha um pedaço que teria que ser pago em 2023. Mas, de uma forma ou de outra, eu já limpei o número disso. O governo, entre o final de 2022 e meados de 2025, aumentou o gasto na casa, na verdade, deu uns 240 bilhões, mais ou menos, já ajustados à inflação. Desses 240 bilhões, mais ou menos uns 190 bilhões, 200 bilhões, foram para transferências a famílias, o que estimulou o consumo e, entre outras coisas, forçou o Banco Central a ter que pisar no freio antes do que se imaginava que seria necessário. Esse é um dos canais pelos quais hoje a gente tem que conviver com uma taxa de juros mais alta do que a gente estava planejando naquele momento. O outro canal é que, obviamente, tem essa percepção de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas, e isso se traduz numa percepção, já que a sua dívida está crescendo hoje. Ela está crescendo hoje e qualquer pessoa que saiba manejar as 4 operações chega à conclusão que ela vai continuar crescendo no futuro. Quanto à melhora do déficit acumulado em 12 meses até agora, isso em larga medida é um fenômeno de brincar quando você vai pagar os precatórios. A gente está praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses, e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso, tá, Miriam? São os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório
relatório de projeções fiscais na semana passada, né, que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você fala, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Schwartzman, bom dia. Valdo Cruz. Schwartzman, vou olhar outra questão, né? Infelizmente, na pandemia foi necessário, né? Abrir crédito extraordinário para você enfrentar uma situação que atingiu o mundo inteiro. Só que no Brasil, parece que isso agora virou remédio para todos os males, né? Você tem um problema, faz crédito extraordinário fora do cálculo da meta fiscal. Precatórios, paga fora da meta fiscal. INSS, fora da meta fiscal. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão ser afetadas pelo tarifaço. Não sei se vai, mas pode vir um outro crédito extraordinário. Não era o caso, então, de segurar esse dinheiro para fazer isso? Então, já que quer, então, vamos, então, dar um gasto mais nobre para esse dinheiro? Não é uma questão assim, o destino. É que, enfim, a gente criou uma mentalidade esquisita nessa história, né? Quer dizer, fala, não, eu tomo uma medida, eu coloco um limite para os gastos, né? Eu crio um limite para os gastos, mas, ao mesmo tempo, eu não tomo nenhuma medida, né, concreta para garantir que cada um dos componentes que estão dentro desse gasto público acabe se comportando da forma como eu espero. Então a gente sabe há muito, né, que 94% do gasto do governo federal é obrigatório. É previdência, funcionalismo, são os programas sociais, são as vinculações, é o piso mínimo de saúde, educação, etc. Porque o piso, diga-se de passagem, indexado à receita, a estratégia é aumentar a receita, então no outro ano você tem que aumentar o gasto. Quer dizer, tinha que tomar um conjunto de medidas para endereçar o crescimento do gasto obrigatório. Agora, você cria lá o novo arcabouço fiscal, que é basicamente uma redução do teto de gastos, mas aí permitindo criar um teto de gastos mais frouxo. E aí o que acontece é que você vai estar sempre em conflito. Né? O conflito é o gasto obrigatório cresce mais rápido do que o limite que você impõe no gasto total, aí você vai começar a criar maneiras de driblar isso. Isso aconteceu com o teto de gastos, isso aconteceu com as metas fiscais ainda no governo, no final do governo Lula, no governo Dilma, pedaladas. Você vive com isso, é meio que nem o cara que tem que fazer regime, né? Mas ao mesmo tempo vai lá na geladeira e ataca a geladeira, chega de noite, ataca o chocolate. Não, eu tenho aqui eu tenho um limite, eu só não gosto de seguir, porque afinal de contas, né, todo mundo gosta de comer chocolate, também é uma coisa nobre, né? Quem não aprecia um? Mas o problema é que não dá para comer chocolate e emagrecer ao mesmo tempo. Não dá para controlar o gasto público e não mexer nos diferentes mecanismos que determinam a evolução do gasto obrigatório. Ou bem você faz uma coisa, ou então você vai viver com essa história de crédito extraordinário o tempo todo. Né? Então, a uma certa altura ainda, quando o Manteiga era ministro, ele tinha desmoralizado completamente as metas fiscais, né? Porque tudo era batido da meta fiscal. E agora a mesma coisa, a gente abate o INSS, depois, ano passado a gente abateu o gasto com as enchentes, né? E aí os precatórios, aí já tem uma emenda constitucional propondo tirar os precatórios, o pagamento de precatórios da meta fiscal. Quer dizer, é isso, né? A gente finge que está cumprindo a dieta, na prática está atacando a geladeira toda noite. E o que é pior, não é nem de noite, é de dia, à luz do dia, todo mundo está vendo isso, e o peso, ou melhor colocado, a dívida cresce, como até a Miriam reconheceu aqui, a dívida está crescendo. Né? O que interessa... A Globo News adora colocar culpa de tudo de ruim desse governo no ex-presidente Bolsonaro. Nunca é culpa do Lula para a Globo News. Nunca é culpa dele, ou é culpa de algum ministro, ou foi alguma coisa que aconteceu anos atrás, mas Lula não, ele é perfeito para a Globo News. Ele faz uma economia ótima, tudo que ele fala dá certo, tudo que ele promete ele cumpre. Bom, aí nós sabemos que não é desse jeito, né? Mas esse aí é o modus operandi da Globo News, e a Miriam Leitão tomou essa invertida ao vivo, que foi sensacional. Ela foi desmentida ali, e fala, o ex-diretor diz, esquecem Bolsonaro, já são aí praticamente 3 anos de governo Lula, e nada assim, não houve melhora nenhuma. Pelo contrário, ele conseguiu gastar o que o Bolsonaro deixou e gastou o que não tem. Bom, esse aí é o governo,
Por isso que pagamos tantos impostos aí, porque eles querem gastar, e pior de tudo, não vemos aonde isso é gasto. Mas e aí, o que você achou dessa vergonha alheia da Miriam Leitão ao vivo, que é sensacional, porque não tem como eles cortarem? Vocês gostaram? Deixaram aqui nos comentários? Se não, deixa aqui nos comentários, deixa sua curtida e principalmente se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.